Questão 32. Ela diz o seguinte, né? Como medir a massa de um astronauta? O corpo do ser humano evolui em um ambiente no qual a aceleração da gravidade possui um valor G, né, de 10 metros por segundo ao quadrado. Em condições de microgravidade, né, o corpo do ser humano sofre bastante perda de massa e é por isso que a NASA monitora periodicamente seus astronautas. Eles usam um dispositivo conhecido como Board Mass Massure Device, né, esse BMD aí, tá? Traduzindo para o português, seria aparelho que mede a massa do corpo, ok? Não é um nome muito criativo, mas a ideia física por trás do funcionamento do aparelho é bastante engenhosa, tá? É sabido que para medirmos nossa massa em uma balança, não é isso? É preciso exercer uma força, ficamos em pé na balança, que comprime uma mola e pela deformação da mola medimos um valor que é calibrado e nos fornece uma medida absoluta de nossa massa. Mas como fazer isso em um ambiente onde a gravidade é praticamente nula, não é isso? Então, como fazer, tá? Como fazer? Tá aqui o aparelho, né? Tá aqui o astronauta, né? Tá aqui a relação com molas, tá aqui o aparelho. Bora continuar lendo aqui. Como podemos ver pela figura, o BMMD é uma cadeira montada com molas, tá bom? Então, cadeira montada com molas, não é isso? O astronauta senta na cadeira e esta é posta a oscilar. Tá aqui, ó, oscilar. O astronauta mede o período de oscilação da cadeira e a partir das leis de Newton ele obtém uma relação matemática que relaciona a massa com as grandezas experimentais conhecidas, com outras grandezas, calculando então a sua massa, tá bom? Esse texto descreve uma solução tecnológica para o problema de se medir a massa de um corpo em um ambiente de microgravidade. Pelas características mencionadas, que parâmetros são indispensáveis para a determinação da massa do astronauta aí? Então, lembra-te o seguinte, filho, tá? Que se tu tiver, por exemplo, bora dizer que eu tenho aqui um bloco e uma mola aí. Quando esse bloco ele é posto, né, ele é posto a oscilar, o que vai acontecer? Esse corpo aqui ele vai ter uma oscilação. Ele vai ficar, por exemplo, aqui. Ele vai ficar aqui até mais ou menos aqui oscilando. Então essa aqui, né, ele vai oscilar em decorrência dessa região aqui, né? Isso. Qual é essa região aqui? É a região de não ter deformação, que é chamada de região de equilíbrio, não é isso? Região de equilíbrio aqui, tá? Então ele vai ser posto a oscilar e aí ele vai oscilar nessa região bem aqui, tá bom? Ele é posto a oscilar nessa região em que, tá? Esse ponto aqui é chamado, até essa região aqui é chamado de amplitudes de oscilação, tá bom? Essas aqui são as tuas amplitudes de oscilação. Se você ainda se lembra, qual é o período de oscilação, tá bom? O período de oscilação, vou até colocar bem aqui, ó, período de oscilação. O período de oscilação, ele vai ser dado por quem? Ele vai ser dado, tá, por 2π raiz quadrada de mk, tá?
Esse aqui é o nosso período de oscilação, onde o M é a massa do bloco e o K é a constante da mola aí, tá? Como são, né, possivelmente várias molas, né, você tem, para conhecer a massa, no caso, eu quero conhecer a massa. Para você conhecer a massa, então, como organizar isso aqui? Tá? Como é possível organizar esse termo aqui? Simplesmente, né, eu vou isolar a massa num termo, né, vou jogar 2π, está multiplicando e dividindo, então vai ficar T sobre 2π. Essa raiz quadrada vai passar pelo outro lado, né, como expoente, e esse K vem para cá, para cima. Tá? E isso aqui nos permite, né, isso, calcular a massa do indivíduo. Tá? Então, para isso, olha aí, para eu calcular a massa, tá? Para eu calcular a massa do indivíduo, ela é uma função que ela depende, tá, da constante, ela depende do período, tá bom? Então, a massa do indivíduo, ela é uma constante que ela vai depender, uma função que vai depender desses termos aqui. Então, bora olhar para as alternativas aqui e ver se tem uma que adequa. Olha aí, apenas para o período, não é apenas para o período, né? Ele, já que te lembra, né, que a massa, né, ela vai depender, né, da constante e do período, tá? Então não é apenas do período. Então já saiu essa questão aqui. Bora lá para a alternativa B. Apenas a aceleração da gravidade? Não, gente, tá? Porque é uma micro, né, gravidade, então é mais difícil de calcular esse valor aí. Então não é esse parâmetro aí, né? Se fosse, tu teria a gravidade, seria bem mais fácil. Letra C, apenas a massa da cadeira, o período de oscilação, né? O período de oscilação e as constantes elásticas, olha aí, né? A pessoa já sabe a massa da cadeira, beleza, né? Aí tu tem a massa, né? A massa de oscilação, tá? Muito bem. E onde está a massa da cadeira? Bora ver aqui, ó. Esse M aqui, eu vou dizer que ele é um Mzão, que é dada pela massa da pessoa mais a massa da cadeira. Vou substituir bem aqui, tá, gente? Vou colocar aqui que é Mzão igual a K vezes T sobre 2π. Então, vai ser a massa da pessoa mais a massa da cadeira igual a K sobre 2π. Basta, né, jogar do outro lado aí para ter exatamente, tá bom? Então vou ter essa relação menos a massa da cadeira, tá? Então realmente a questão a alternativa que a gente está procurando é a letra C, tá? Muito obrigado, bora para a próxima questão. Antes de a gente ir para a próxima questão, tá? Ele falou de gravidade, né, gente, tá? Então, vocês poderiam se perguntar por que então não usar um pêndulo, né? Pendurar e fazer de alguma maneira, né? Então, bora tentar só lembrar qual é a ideia do pêndulo. Tem aqui uma corda, né? Esse corpo aqui, ele vai oscilar, não é isso? Ele vai oscilar aqui, esse corpo aqui é o pêndulo, né? E aí ele vai oscilar nessa região aqui. Você sabe que isso aqui é a amplitude, não é isso? Isso aqui é a amplitude, tá bom? Tu tem a massa desse pêndulo aqui, né? E tu tem o comprimento dele. Só que, por que não por aqui? O período ele é dado por 2π raiz quadrada de L sobre G. Observe que ele não está dependendo de quem? Da massa. Então, não daria para fazer assim, tá bom? Por isso que a saída
né, é usar esse período aqui de oscilação. Agora sim, tá, gente?